Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar na divulgação deste projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 128 do nosso curso de Matemática Básica e estamos estudando função do segundo grau, ou chamada função quadrática, né? E hoje nós vamos estudar sistemas de inequações, que vai envolver tanto inequações do primeiro grau quanto inequações do segundo grau. Bom pessoal, antes da gente dar prosseguimento aí, uma coisa que eu acabei não falando nas aulas anteriores, quando nós aprendemos a estudar o sinal da função do segundo grau, existe uma técnica aqui, uma regrinha prática que alguns materiais trazem, interessante eu passar para vocês também, mas eu particularmente prefiro sempre fazendo o gráfico e observando aí sinal positivo, sinal negativo, né? Quando é que o sinal se torna positivo ou negativo. Mas essa regrinha prática, pessoal, se nós lembrarmos aí, quando nós fizemos o estudo do sinal para a função do primeiro grau, nós apresentamos essa regrinha prática, né? Quando a função do primeiro grau, da forma ax mais b, tanto quando o a é positivo quanto quando o a é negativo, nós temos cama. Por quê? Antes da nossa raiz, nós temos o contrário de a, né? Veja que o nosso a é positivo e aqui é negativo, então contrário de a. E aqui nós temos o sinal positivo que é o mesmo de a. Então cama. Quando o a é negativo, também aqui nós temos positivo e negativo. Então quer dizer o contrário de a e o mesmo de a, porque o a aqui é negativo. Então a regrinha para a função do primeiro grau é cama, né? Ou seja, contrário de a e mesmo de a, sendo o divisor aí a raiz, né? Para a função do segundo grau, vai ter uma regrinha parecida, né? Que é a chamada macama, né? Então, quando tiver duas raízes, tanto quando tiver duas raízes e o a for positivo, quanto quando o a for negativo, nós vamos ter a regrinha macama. Veja que aqui nós temos o mesmo sinal de a, positivo, o oposto de a, o contrário de a, e depois o mesmo de a, macama, né? Então, o que divide aí é a raiz. E aqui também, olha, negativo, positivo e negativo. Então, macama também. Lembrando que o a aqui é negativo. Nesse caso aqui, o delta é maior do que zero. Nesse segundo caso, o delta é igual a zero, né? Então, nesse caso que o delta é igual a zero, nós temos o mamá, né? Mamá, mamá. E quando o delta é negativo, nós temos o má, né? Então, a regrinha é o seguinte, macama, quando o delta é positivo, mamá, quando o delta é zero, e má, quando o delta é negativo. Porque aqui, né, aqui, por exemplo, vai ser positivo e positivo, ou seja, o mesmo de a, e aqui sempre positivo também, o mesmo de a. E aqui, olha, negativo, negativo, o mesmo de a, e negativo também, que é o mesmo de a. Então, é uma regrinha prática para o estudo do sinal. Na verdade, com essas regrinhas práticas, na hora de estudar o sinal, se nós entendermos bem essas regrinhas práticas, nós não precisamos desenhar o gráfico aí. Mas, como eu disse para vocês, eu prefiro sempre fazer desenhando o gráfico, tá ok? Prefiro não ficar memorizando essas regrinhas aqui. Mas fica aí também como um adendo para vocês aí, porque eu sei que tem alguns materiais que trazem dessa forma aqui, tá ok? Então fica mais nesse sentido. Quem não viu dessa forma e prefere da forma que eu expliquei mesmo, continua fazendo daquela forma, apenas para a gente fazer um paralelo e vocês perceberem que é a mesma coisa, tá ok? Bom, agora sim, pessoal, vamos entrar aí no assunto da aula de hoje, que é os sistemas de inequações, né? Bom, aqui está uma inequação do segundo grau que nós aprendemos a fazer, né? Vou fazer rápido aqui só para nós ilustrarmos, né? Nós temos menos x quadrado mais 9x menos 8 igual a zero, né? E aí, com isso, nós encontramos as raízes desta equação aqui, né? Que são os zeros dessa função. Como o nosso objetivo é explicar as inequações, eu vou apenas informar quais são as raízes aqui. Então, as raízes aqui são 1 e 8, né? E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos dessa forma, né? Nós fazemos aqui o eixo, construímos a parábola com cavidade negativa, né? Raízes aqui 1 e 8, né? Tá aqui. Então veja, negativo, positivo e negativo. A regrinha que eu acabei de explicar.
cama, mesmo de A, contrário de A e mesmo de A, né? Ok, 1 e 8. Então quer dizer, nós queremos que esta função aqui, ela seja maior ou igual a zero. Então nós vamos ter aí x entre 1 e 8. Ok, bom, até aqui nenhuma novidade, que é um assunto que nós já estudamos aí. Mas por que eu estou abordando novamente isso aqui? Porque existe uma forma alternativa de se fazer isso aqui, utilizando os sistemas de inequações do primeiro grau mesmo, que nós já estudamos aí, tá ok? Bom, então vamos ver como é que nós fazemos aí. Bom, as raízes são 1 e 8. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou enxergar menos x² mais 9x menos 8, né? Aquela nossa fatoração, que é a seguinte, ax² mais bx mais c, a x menos x1, x menos x2. Essa é a fatoração do trinômio do segundo grau. Bom, o nosso a é menos 1, tá aqui, não é? O x1 é 1 e o x2 é 8. Então ficou menos x menos 1, x menos 8. Ok? Ora, nós queremos que esta função aqui, que é igual a esse valor aqui, essa fatoração, né, seja maior ou igual a zero. Ora, para a gente não trabalhar com esse sinal negativo aqui, eu posso multiplicar os dois membros por menos 1. Então, eu eliminando esse sinal negativo aqui, o zero, se eu multiplicar por menos 1, ele continua zero, mas vai acabar invertendo o sinal da desigualdade. Então, nós vamos ficar aqui com x menos 1 vezes x menos 8 menor ou igual a zero. Ora, agora aqui, olha o que nós temos aqui. Nós podemos enxergar esta inequação aqui como uma inequação produto, um produto de duas funções do primeiro grau, ou podemos enxergar como um sistema de inequações. Para que um produto seja negativo, nós temos que os dois fatores têm sinais opostos, ok? Então x menos 1 menor ou igual a zero e x menos 8 maior ou igual a zero. Ou x menos 1 maior ou igual a zero e x menos 8 menor ou igual a zero. Pronto. Nós podemos enxergar a nossa inequação, né, nesse conjunto de inequações, ok? Bom, então aqui nós temos x menor ou igual a 1 e aqui x maior ou igual a 8. Ou então, x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 8. Ora, esse primeiro caso aqui é fácil ver aí que ele é impossível, né? É impossível que o x seja ao mesmo tempo menor ou igual a 1 e ao mesmo tempo maior ou igual a 8. Isso não é possível, né? São conjuntos, são intervalos que não têm elemento comum aí. Mas esse segundo aqui sim, porque o x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 8. Então, o nosso conjunto de solução aqui vai ser x pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 8, ou podemos também utilizar a notação usando o intervalo, né, que vai do 1 a 8, tá ok? Então, veja a riqueza desta teoria aqui. Nós podemos resolver esta inequação aqui de três formas. Nós podemos resolvê-la estudando o sinal diretamente da função quadrática, como nós aprendemos, né, usando aqui o Macama ou fazendo o gráfico aqui, enfim, né, estudando o sinal desta forma que nós aprendemos. Ou nós podemos transformar a nossa função original, nossa expressão original, num produto de duas funções do primeiro grau. Uma vez tendo esse produto, nós podemos resolver esta nova inequação produto aqui através da resolução de inequação produto, né, montando o varal, que eu não fiz aqui, ou então enxergando duas inequações, tá? Então apenas para vocês verem que para resolver uma inequação do segundo grau, também nós podemos reduzir o problema aí para inequações do primeiro grau, né? No caso, inequação produto também, ou então trabalhar com dois sistemas aí. Embora haja essas três formas aí de resolver, no caso, uma inequação do segundo grau, nós
acabamos sempre preferindo resolver aí direto pela resolução direto da inequação do segundo grau, ok? Sem transformá-la num produto aí de funções do primeiro grau, porque acaba sendo mais simples, né? O estudo do sinal da função quadrática não é difícil, como nós estamos vendo aí. Bom, agora sim, pessoal, vamos fazer esse exercício aqui, que é uma resolução de uma inequação, um sistema de inequações do segundo grau aí, né? Uma das inequações é do segundo grau, e a outra é uma inequação do primeiro grau. Bom, primeira coisa, pessoal, vamos transformar essa inequação de cima, né? Vamos obter esse sistema, um sistema equivalente, tá? Esse símbolo aqui, pessoal, essa cobrinha aqui, significa equivalente. O que significa equivalente? Em matemática, equivalente significa que tem mesma solução, tá ok? Então, nós vamos trabalhar com essas duas inequações aí de tal maneira que nós não vamos alterar o nosso conjunto de solução. Bom, já vou fazer direto aqui. Esse x quadrado ele vai passar para cá, então ele vai ficar 2x quadrado menos x quadrado vai ficar x quadrado. O menos 6x ele passa para cá como mais 6x. E o mais 8 ele já estava aqui, né? Mais 8. E nós tínhamos ali maior ou igual a zero, né? Veja que o maior ou igual ele se mantém, né? Nós só mudamos esse símbolo aqui quando nós multiplicamos ou dividimos por quantia negativa, né? E ali embaixo nós mantemos aí x mais 5 menor do que zero. A resolução aqui, pessoal, é a seguinte. Vamos chamar esta inequação de cima aqui de 1 e essa de baixo de 2. Bom, vamos trabalhar primeiro com a inequação 1. Então, qual que vai ser a ideia, né? Bom, x quadrado mais 6x mais 8 maior ou igual a zero. Ora, nós temos primeiro que igualar a função a zero, né? Para encontrarmos as raízes, né? E aqui nós podemos pensar na soma e produto. A soma é menos b sobre a, ou seja, menos 6 sobre 1, que é menos 6, e o produto, c sobre a, que é 8 sobre 1, que é 8. Ora, se dois números somados resultam menos 6 e multiplicados 8, então esses números são exatamente menos 2 e menos 4. Né? Menos 2 vezes menos 4 dá exatamente 8. E menos 2 somado com menos 4 dá menos 6. Perfeito. Ok, vamos usar esse cantinho aqui mesmo para a gente fazer o estudo do sinal. Nós temos o seguinte, o nosso A é positivo, né? Portanto a concavidade é para cima, e temos duas raízes, uma aqui no menos 4, né? E outra no menos 2. Cuidado que o menos 4 vem antes do menos 2, né? Qual é a nossa solução para esta inequação aqui? X quadrado mais 6x mais 8 maior ou igual a zero. Ora, aqui é positivo, positivo e negativo. Maior ou igual a zero, então bola fechada aqui e vem para cá. Bola fechada aqui e vem para cá. Isso aqui, esse conjunto que nós riscamos aqui, né? Nós achuramos, é exatamente a solução desta inequação. Vamos agora para a inequação 2. Inequação 2, nós temos x mais 5 menor do que zero. Então aqui nós temos que x é menor do que menos 5. Então a resolução da segunda inequação aqui é x menor do que menos 5. Agora nós montamos o chamado varal, porque nós temos que satisfazer as duas condições simultaneamente. E qual que é a ideia? Nós temos uma linha do varal para inequação 1, uma outra linha para inequação 2 e uma terceira linha para as inequações 1 e 2, né, para a junção entre as duas, que é exatamente o sistema. Ok? Porque o sistema ele indica aqui que nós temos que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Nós temos que preencher as raízes que aparecem, que são menos 4, menos 2 e menos 5, né? Então nós temos aqui o menos 5, depois temos o menos 4, né? E depois o menos 2. Não há necessidade de satisfazer nenhuma escala aí, né? Não tem problema. Então a primeira inequação diz que o nosso x ele tem que ser menor ou igual a menos 4. Ok? Menor ou igual a menos 4 e maior ou igual a menos 2.
A segunda inequação diz que o x tem que ser menor do que menos 5. Ora, menor, então bola aberta aqui, menor do que menos 5. Agora, a junção das duas, que é o sistema, temos que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Ora, é fácil ver aqui pela análise que o único trecho que satisfaz as duas retas aqui ao mesmo tempo é exatamente esse trecho aqui. Portanto, aqui embaixo nós temos bola aberta aqui, né? E vem para cá, ok? Então a solução aqui é exatamente x pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 5, né? Ou então, pela notação de intervalo, nós temos aqui o intervalo que vem lá do menos infinito e vai até o menos 5, bola aberta nos dois, né? Veja que a bola aberta porque o menos 5 aparece nesse intervalo de cima aqui, mas não aparece aqui embaixo. Então, como nós temos que, para estar no conjunto solução, tem que aparecer nos dois, então aparece a bola aberta aqui. Bom, esse aqui também é um caso interessante, pessoal. O sistema de inequações aqui ele se mostra de maneira implícita, né? Veja que nós temos uma dupla inequação, uma inequação em sequência aqui, né? x menos 4 é menor do que x quadrado menos 4, que é menor do que x mais 2. Então, como nós vimos no caso das inequações desse tipo do primeiro grau, nós podemos enxergar isso aqui como duas inequações. Em algumas situações nós conseguimos isolar o x já no meio aqui, tá? Mas não é o caso aqui. Nesse caso aqui a gente tem que realmente fazer uma separação aqui, né? E enxergar esta inequação aqui, esse conjunto de inequações, como as inequações x menos 4 menor do que x quadrado menos 4 e x quadrado menos 4 menor do que x mais 2, tá ok? Então, x menos 4 menor do que x quadrado menos 4 e x quadrado menos 4 menor do que x mais 2. Bom, novamente, né, nós vamos trabalhar aqui com uma equivalência, né? Como é que nós vamos fazer, né? Nessa de cima aqui, eu vou cancelar esse menos 4 com o menos 4 daqui. Então, nessa de cima, passando o x para lá, nós temos x quadrado menos x maior do que zero. Tá? Então eu vou escrever do lado de cá mesmo. Então nós temos x quadrado menos x maior do que zero. Essa é a nossa primeira inequação. E aqui embaixo nós temos x quadrado menos x, menos 4 menos 2, menos 6. Né? E isso é o quê? Menor do que zero. Essa é a nossa segunda inequação. Então nós temos que resolver as duas inequações aí. A inequação 1, primeiro, eu já vou fazer direto, né? Tem que igualar a zero aqui, x quadrado menos x igual a zero, para encontrar as raízes, né? E, bom, x quadrado menos x igual a zero, como é uma equação do segundo grau incompleta, nós não precisamos utilizar Bhaskara, né? Podemos só pôr o x em evidência, fica x que multiplica x menos 1 igual a zero. Ora, daqui nós temos x igual a zero ou x igual a 1, né? Que x menos 1 igual a zero implica x igual a 1. Se um produto é zero, então ou um dos fatores é zero ou o outro fator é zero. Então x igual a zero ou x igual a 1. É uma parábola, né? Uma função do segundo grau. Nós temos aqui o nosso eixo x. O a é positivo, portanto a concavidade é para cima. 0 aqui. 1 aqui, positivo, negativo e positivo. Nós queremos que x quadrado menos x seja positivo. Portanto, bola aberta, vem para cá, e bola aberta, vem para cá. Resolvida a primeira inequação. São esses dois intervalos que interessam aí. Segunda. A segunda... primeiro nós igualamos, né, x quadrado menos x menos 6 igual a zero, ok? Aqui nós temos que encontrar aqui a soma, né? A soma menos b sobre a, portanto, vai ser menos 1 sobre 1, que é 1. E o produto, c sobre a, menos 6 sobre 1, que é menos 6. Dois números que somados resultam 1 e multiplicados menos 6 são exatamente 3 e menos 2. Então o x1 é menos 2
e o x2 é 3. 3 menos 2 é 1 e 3 vezes menos 2 é menos 6. Agora nós temos uma função do segundo grau, fazemos o eixo aqui, x. O nosso a é positivo, portanto nós temos a concavidade para cima. Aqui está o menos 2 e aqui está o 3. Positivo, negativo, positivo. Nós queremos que a função seja negativa. Então, nesse caso, bola aberta aqui, bola aberta aqui. O que nos interessa é exatamente esse intervalo aqui do meio, né? Ok? Então está resolvida a segunda equação. Agora a gente constrói o nosso varal. Uma linha para a primeira inequação, uma linha para a segunda inequação e uma linha para a intersecção, né? Para a junção entre as duas, que é propriamente a resolução do nosso sistema aí. Bom, colocamos as raízes aí na primeira linha, 0, 1, menos 2 e 3. Né? Começamos aqui pelo menos 2, 0, 1 e 3. Tá? Temos que colocar as raízes na ordem da reta. Agora, nós colocamos aí as restrições, né? Bom, as soluções de cada uma das inequações. A inequação 1, nós temos aqui, o x é menor do que 0 e maior do que 1. Então, nesse caso aqui, x é menor do que 0 e maior do que 1. E a segunda inequação, o x está entre menos 2 e 3. Então, está aqui o nosso x, né, entre menos 2 e 3. Ora, resolver o nosso sistema equivale a nós encontrarmos a intersecção aí, né? Esta região é a que aparece nas duas faixas aí, né? E esta região aqui também, né? Portanto, aqui nós colocamos a intersecção, bola aberta aqui, bola aberta aqui. Veja que aparece a bola aberta, por quê? Porque aqui é bola aberta. E aqui é fechada, mas na intersecção tem que aparecer nos dois. E aqui também é aberta porque aqui é aberta. Então, se um dos dois é aberto, na intersecção aparece bola aberta. Agora, se um dos dois é aberto e o outro é fechado, na união aparece bola fechada. Mas na intersecção tem que aparecer nos dois, né? Beleza, aqui aberta e aberta. Olha só. Então, essa é a nossa solução. A nossa solução, portanto, vai ser o seguinte: os números reais compreendidos entre menos 2 e 0 ou, né, entre 1 e 3. Né? São esses dois conjuntos aqui. Podemos também denotar na forma de intervalos, né? Menos 2, 0, intervalo que vai do menos 2 ao 0, união com o intervalo que vai do 1 ao 3, tá ok? Então, essa é a resolução dessa inequação. Bom, pessoal, então basicamente bem parecido com as inequações do primeiro grau, né? Só muda que nas análises aí de uma das inequações pode aparecer uma inequação do segundo grau, tá ok? Bom, então com isso, pessoal, com esta aula de hoje nós finalizamos as funções do segundo grau, né? A menos que nós futuramente voltemos por algum motivo aí, de algum adendo aí, tá ok? Bom, nós fizemos várias aulas sobre função do segundo grau, espero que com elas vocês tenham tido uma boa base desse assunto. E na próxima aula nós vamos começar aí com outros assuntos, dando prosseguimento ao nosso curso Matemática Básica, lembrando que nós vamos abranger aí todo o conteúdo até o ensino médio aí neste curso de Matemática Básica, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!